Bom, então eu vou começar. Neemias 3:33. Grande foi a raiva de Sanabalate quando soube que estávamos reconstruindo as muralhas. Em sua cólera, escarneceu dos judeus e disse diante de seus irmãos e do exército de Samaria: que querem fazer esses miseráveis judeus? Porventura permitiremos que o façam? Querem eles oferecer sacrifícios? Chegarão ao cabo de sua empresa? Tirarão por acaso pedras destes montes de areia calcinada? E Tobias, que estava a seu lado, também disse: deixem-nos construir, reconstruir. Virá uma raposa e fará cair a sua muralha de pedra. Ouvi, ó nosso Deus, como nos desprezam. Fazei recair sobre suas cabeças todos os seus insultos. Fazei deles a presa de outros em uma terra de exílio. Não perdoeis sua iniquidade, e que seu pecado jamais seja esquecido diante de vossa face. Tão grande é o escândalo que fizeram diante dos construtores. Assim, reconstruímos a muralha. Ela foi inteiramente reparada até a metade de sua altura. Isso porque o povo pôs o coração em seu trabalho. Quando Sanabalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os azoteus souberam que prosseguíamos na reparação das muralhas de Jerusalém e que as fendas começavam a desaparecer, ficaram enraivecidos. Coligaram-se todos para vir atacar Jerusalém e semear ali a confusão. Fizemos oração ao nosso Deus e estabelecemos uma guarda de dia e de noite para nos proteger contra eles. Já o povo de Judá dizia: os transportadores estão quase sem forças e há ainda grande quantidade de escombros. Jamais conseguiremos reconstruir a muralha. E nossos inimigos diziam: vamos atacá-los sem que saibam, e antes que vejam algo, nós os mataremos e faremos parar a obra. Os judeus que habitavam nas vizinhanças vieram até 10 vezes advertir-nos acerca dos lugares de onde possivelmente nossos inimigos viriam atacar-nos. Coloquei, pois, como anteparo, por detrás das muralhas, nos pontos descobertos, o povo dividido em famílias, com as suas espadas, lanças e arcos. Tendo terminado a inspeção, achei que era de meu dever exortar os homens importantes, os magistrados e o restante do povo. Não tenhais medo deles, disse-lhes eu. Lembrai-vos de que o Senhor é grande e temível. Combatei por vossos irmãos, vossos filhas e filhas, vossas mulheres e vossas casas. Quando nossos inimigos souberam que estávamos informados, compreenderam que Deus lhes aniquilava o projeto. Nós, pois, retornamos todos à muralha, cada um ao seu trabalho. Mas, depois daquele dia, a metade dos homens trabalhava na construção, enquanto a outra metade estava armada de lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam atrás deles, com toda a gente de Judá. Entre os que estavam ocupados na muralha, os transportadores trabalhavam com uma das mãos e na outra traziam uma arma. Os pedreiros tinham cada um sua espada na cinta ao redor dos rins. Foi assim que se fez a alvenaria. Um corneteiro estava sempre junto de mim, e eu disse aos homens importantes, aos magistrados e ao resto do povo: o trabalho é considerável e se estende por um vasto espaço. Nós nos encontramos dispersos na muralha, uns a grande distância dos outros. Quando, pois, tocar a trombeta, de qualquer canto em que vós a escuteis, reuni-vos a nós. Nosso Deus combaterá por nós. Assim trabalhávamos desde o despontar da aurora até a aparição das estrelas, enquanto a metade dos homens empunhava a arma. Ao mesmo tempo eu disse ao povo: cada um com seu ajudante, passe a noite em Jerusalém para nos auxiliar a montar a guarda durante a noite e a trabalhar durante o dia. Quanto a mim, a meus irmãos, a minha gente e aos guardas de minha escolta, nem mesmo trocávamos as nossas vestes.
Cada um guardava sua arma ao alcance da mão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje Deus quer te mostrar, através da reconstrução dessa muralha, como Ele pode reconstruir seu relacionamento com Ele. Reconstruir também as brechas que tem na igreja através de você. Então hoje é ide reconstruir a minha casa. Primeiro, antes de entrar nessa passagem, você tem que saber que Jesus te ama. Então, como é que Jesus me ama? Jesus se preocupa com as minhas necessidades físicas. Jesus se preocupa com a comida que tem na minha mesa. Então, Jesus é o Deus que provê. Provê o meu alimento, provê o dinheiro necessário para eu me sustentar e ainda para eu ajudar e abençoar o próximo, porque Jesus também pensa no dom que o meu dinheiro é para o outro. Jesus, ele te dá talentos e habilidades. Jesus te dá dons. Jesus te dá aptidões. Tudo isso sem você merecer. Sem que você faça nada em troca. Ele já entrega na sua mão. Ele já dá a você. Então Jesus, ele mata a sua fome do corpo, mas ele também se importa com a sua fome da alma. E aí Jesus cuida para que você tenha a instrução religiosa. Para que você tenha o pão de cada dia, que não é só o café da manhã, mas é também a palavra dele. A Sagrada Escritura, a palavra da igreja, a doutrina dos santos. Jesus quer te instruir, porque ele te ama e não quer que você erre. Sabe quando você pensa no seu passado, que você diz assim, se fosse eu de agora, no meu passado, eu não teria errado. Porque eu errei, eu aprendi. Jesus não quer que você erre para aprender. Jesus quer evitar que você erre, que você aprenda da boca dele. Que você pare um momento, que você escute ele. Aqui você está escutando Jesus. Quando você põe uma pregação católica no seu celular, você está escutando Jesus. Quando você abre e lê a Bíblia, você escuta Jesus. Quando você está na missa ouvindo a palavra ser pregada, você escuta Jesus. E quando você se reúne numa casa como nós, em cenáculo, você escuta Jesus. E aí Jesus pode te instruir, pode te dar bons conselhos, pode te orientar, pode te direcionar para você depois não ser pego pelo inimigo. Aqui nós temos um Neemias, é Neemias que narrou esse texto para você. Ele disse como é que foi a trajetória dele com Israel para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Foi uma ordem divina, receberam uma ordem, reconstrói a minha casa, reconstrói essas muralhas. E quando eles começaram a se pôr para trabalhar, veio o inimigo. Por que que Neemias não foi pego pelo inimigo? Porque ele recebia a instrução do seu Deus. O seu Deus o instruía dia e noite, mas porque Neemias tinha uma intimidade. Então, era possível que Deus falasse com ele pela intimidade que ele construiu. Antes de construir uma muralha lá fora, Neemias tinha construído uma muralha na própria alma. Uma muralha que não deixava Satanás penetrar. Não importa quantos Satanás levantasse contra ele, não penetrava na alma de Neemias, não tirava ele da sua vida orante, não tirava ele dos seus propósitos com Deus. Esses homens tinham disciplina, porque para você construir uma muralha do tamanho que foi, daquela população imensa, você tinha que ser disciplinado. Então eles tinham a hora de levantar, a hora de orar, a hora de comer, a hora de trabalhar, e eles se dedicaram à missão que Deus deu a eles, de corpo, alma e coração. Aqui diz, o povo colocava o coração no seu trabalho. Não é só um trabalho de braço, braçal, de cimento, de tijolo, de areia, de terra, não. É um trabalho espiritual que Neemias mandou fazer. Então hoje o Senhor está querendo que você trabalhe no mundo espiritual, que você construa muralhas tão firmes na sua alma como Neemias construiu na dele. Jesus está construindo com você. Você não está sozinho. Os inimigos vão vir assaltar, vão vir com tentação, vão vir com distração, vai querer te tirar do seu foco, mas você está pedindo para o Espírito fazer que eu aprecie retamente todas as coisas. Retamente, eu vou desse ponto até onde Deus me ordenou, reto, sem desvio, não vou para a esquerda, não vou para a direita, eu ando em linha reta, eu chego aonde Deus mandou eu chegar. Por quê? Porque Ele me capacita. Não sou capaz, Senhor, não tenho forças. Nenhum de nós tem. Mesmo assim, Neemias foi e concluiu a obra porque Deus estava com ele, como Deus está com você. Jesus está com você.
Então Jesus quer um matrimônio espiritual entre você e ele, por isso que ele instituiu a igreja, se chamou de esposo e chamou nós, a igreja, de esposo. Ele quer casar com você hoje. Jesus está aqui ajoelhado com o anel de noivado, pedindo você em casamento. Você aceita? Se você disse sim, então Jesus já vai mostrar, ele quer você em confissão. Jesus quer que você dê atenção para o sacramento da confissão, porque ele pensou em ti. Quando Jesus colocou a confissão, ele sabia, meus filhos vão cair na lama de novo, eu preciso socorrê-los, eu não posso deixar a alma deles manchada. As manchas têm que sair, eles não têm força para vencer o pecado, peraí, que na confissão eu vou dar essa força. Eles vão ter força de construir muralhas. A confissão faz as muralhas se erguerem na sua alma. A confissão tira o diabo da alma. O exorcismo tira apenas do corpo. Então a confissão é mais poderosa que o exorcismo. A confissão, ela é mais poderosa do que você ficar na sua casa sentado assistindo televisão. Quando você vai para a confissão, é Jesus que você encontra no sacerdote. Pode estar diante de você o padre mais sujo do mundo, porque ele como homem tem os pecados dele, mas ali ele está em persona Christi, então ali ele está na pessoa de Cristo. E quantas vezes o conselho do padre na confissão não é o próprio Jesus falando com você? Se você falar, Jesus, dá uma palavra para mim, não, Jesus consegue chegar naquele homem pecador, usar ele, o ministro dele sagrado, e atingir você com uma palavra certeira. Às vezes é uma frase, mas aquilo entra e fica. Porque você foi confessar, você foi levantar as muralhas da sua alma. E aí, aqui nessa passagem, um pouco antes, vai falar nome de pessoas. O nome de todas as pessoas que estavam envolvidas ali no serviço da muralha. Ou seja, o Senhor está trazendo um serviço espiritual para você hoje. A primeira igreja que Ele quer que você construa é na sua alma. Não adianta nada eu construir as paredes da igreja, pintar, deixar ela linda, ajeitada, se a minha alma está feia para Deus. O que adianta eu estar na missa e eu não cuido da minha alma? Porque nem todo mundo que vai à missa está cuidando da sua alma. Nem todo mundo que recebe a Eucaristia está cuidando das muralhas da sua alma. Então hoje Jesus vai mostrar nessa passagem. Quando Deus cita o nome, você vai ver que tem uns textos que às vezes é até um pouco cansativo, porque é aqueles nomes tudo estranho de Bíblia, que vai falar um atrás do outro, que fulano era filho de ciclano, de Beltrano, e estava trabalhando em tal função, as funções, vai repartindo. Quando Deus cita isso, quando Deus permite que seja registrado na Bíblia, é para dizer, eu conheço e conhecia cada um dos envolvidos no meu chamado. Eu conhecia cada um dos que eu chamei. Se estivesse ele desempenhando um trabalho muito de alta hierarquia, ou um trabalho pequeno, um trabalho menor, do trabalho maior ao menor, Jesus sabia o nome de todo mundo, diferente da empresa que te conhece por uma matrícula, o governo te conhece por um CPF, Jesus te conhece pelo seu nome, pela sua característica, pelo seu rosto, que ele não esquece. Olha o tanto de gente que tem no mundo, 8 bilhões de pessoas. E você é insubstituível, você é irrepetível. Não existe um ser humano repetido para Jesus, porque ele te faz único. Então você não pode faltar no chamado. Deus valoriza o indivíduo, Deus valoriza você. Não importa se você se considera ultrapassado, se você quase caiu, se você se considera ultrapassado, se você se considera pouco inteligente, se você se considera pouco bonito, se você se considera com poucas habilidades, limitado, se você está enfermo, mas até o enfermo diga, eu sou guerreiro, pegue na sua espada, venha para a convocação de Jesus. Então, outras provas de que Jesus te ama através dessa passagem. Jesus não deixou eles trabalhando sozinho, porque quando Jesus te chama, não é para você ficar isolado dentro de uma bolha, numa ilha deserta, trabalhando para Ele. Ele te põe com irmãos, Ele te põe com irmãs, Ele te põe com uma comunidade que está trabalhando no mesmo propósito
que ele chamou você. Você precisa estar em comunidade. Esse aqui é um segredo que Neemias usou para vencer o inimigo. Quando o inimigo se levantou, quando começou a zombar, quando começou a fazer piadinha de mau gosto, querendo abalar eles, Neemias juntou todo mundo unido, né? A união faz a força, sim. Todo mundo unido venceu. Jesus está te pondo com os irmãos para você vencer. Fique com os irmãos, fique com a comunidade orante. O catecismo da igreja diz que sua vida na igreja não se resume aos sacramentos. Ou seja, os sacramentos muito importantes. Mas não é só receber o sacramento e vir para casa. A missa é o sacramento da Eucaristia. Não é só receber e vir para casa, da casa para a missa, da missa para casa. Tem algo também fora, além, que eu preciso para comungar bem, que é a comunidade. Eu preciso estar em comum unidade, comunhão com os meus irmãos. Aqui nós estamos nisso. Então Deus colocou um ao lado do outro. Ninguém está sozinho nesse trabalho espiritual. Você não está sozinha na sua santificação pessoal. Você não está sozinho na missão que Jesus te dá, te entrega. Deus não quer ninguém trabalhando sozinho. Deus não é sozinho. Deus é uma comunidade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você também vai ter pessoas. E Jesus diz o quê? Orai, porque a messe é grande e os operários são poucos. Pedi ao dono da messe que envie operários para a messe. Você está pedindo operários para trabalhar com você? Quando você está na vida espiritual, você está pedindo alguém para ser seu parceiro, sua parceira, seu intercessor, seu profeta ali que te acompanha, te dá as profecias, te dá as palavras, o seu diretor espiritual, pois peça que Jesus vai lhe dar. E Jesus ele também provê a comunidade, as necessidades básicas. Quando Neemias foi fazer essa obra, ele foi até o rei, ele falou com o rei, e o rei, que era amigo dele, que ele tinha intimidade, porque veja, Neemias, bom, aqui Neemias serve Jesus, embora Jesus não tivesse manifestado ainda, se revelado ainda no Antigo Testamento, mas Jesus é o Deus também do Antigo Testamento. E aí, quando Neemias partiu para a reconstrução da muralha, não faltou dinheiro, não faltou suprimento, não faltou o que ele necessitava. Não vai faltar para você. Não sei se você tem medo que algo te falte, mas não vai faltar. Se você precisar de uma porta aberta, ela vai se abrir. Se você precisar de um anjo em seu caminho, ele será colocado. Se você precisar de um governador, Neemias era um governador. Se você precisar de um governo santo do seu Neemias, Jesus vai colocar esse Neemias para governar sobre você, porque o governo do homem santo é servir você. Ele te serve. Então, você olha para o seu líder, para os coordenadores, para aquele que está acima de você e tem um cajado sobre você, como uma pessoa que está aí para que os dons dele sejam usados a seu favor, porque o meu dom não é para mim. Não sou eu que profetizo para mim mesma, não sou eu que declaro minhas próprias curas. Pelo contrário, quando Deus dá o dom de cura para alguém, é para ele usar para você. Então você tem que ficar feliz que o outro tem dom, como Neemias ficou feliz que cada um estava fazendo uma coisa diferente, tinha algo diferente para oferecer. E aí Deus fortaleceu o emocional deles. Jesus fortalece o seu emocional, porque imagina, eles estavam sendo humilhados. Os outros estavam caçoando deles, estavam tirando um sarro, estavam jogando palavra de maldição, palavra para que desse errado, palavra para que eles tropeçassem, caíssem, quebrassem a perna, o braço, para que aquela muralha que eles suaram tanto para erguer, que aquilo fosse por terra. Então, quando alguém começar a zombar de você, porque você quer ser e luta para ser uma pessoa espiritual, quando alguém não compreender, não entender, maldizer, Jesus, ele cura seu emocional. Ele te dá suporte emocional. Para quem que você tem que ir? Para Jesus. E Jesus dá meios para você não sucumbir nessa hora. Mas Jesus não tira o inimigo. Olha só, Deus não tirou o inimigo. Deus deixou o inimigo lá, mas Deus venceu o inimigo. O inimigo pôde fazer planos. O inimigo pôde tentar coisas contra eles, como vai tentar contra você. Mas Deus não vai permitir. Deus vai te livrar se você estiver com ele. Então Deus deu ânimo para eles trabalhar, porque olha, eles começaram a desanimar. O que eles falaram aqui?
Os transportadores estão quase sem forças e há ainda grande quantidade de escombros. Eles olhando e falando: ai, não tem força mais, o meu braço já não aguenta mais carregar isso. Tava tudo desanimando. Quando você desanima, a sua palavra vai ficando negativa. Em tudo você vê que não vai dar. Ai, não vai dar para eu fazer isso. Ai, não vai dar para eu fazer aquilo. Não vai dar para eu continuar. Não vai dar para eu ler a Bíblia. Não vai dar para eu confessar. Não vai dar para eu fazer as coisas que eu tenho que fazer no meu dia. Tudo você fica para baixo, desanimado. E Jesus ergue você. Jesus te dá ânimo. Deus deu ânimo e eles continuaram. Neemias soltou uma palavra sobre eles: não tenhais medo, não fiquem com medo dos adversários. E essa palavra não vinha do Neemias, essa palavra vinha do coração do Senhor. Por isso ela entrou e deu força. Quando a palavra vem do coração do Senhor, você tem que buscar essa palavra. Ela te põe em pé e você termina a obra. Você vai até o fim na obra. Então, Jesus reconhece o esforço das famílias. Eles foram colocados para trabalhar com suas famílias. A sua família está fazendo um esforço. E Jesus está reconhecendo o esforço dela. Às vezes a sua família não é mais a mãe, o pai, mas é as pessoas espirituais que Deus te deu, os seus amigos da igreja, seus irmãos. Eles estão se esforçando com você. Ou às vezes você tem sim o seu lar e alguém do seu lar se esforça contigo pela palavra de Deus. Jesus está vendo isso e Jesus está reconhecendo e está feliz que vocês lutem juntos. E Deus aqui, ele alertou do perigo. Então Deus te ama, por isso ele te alerta do perigo. Jesus, ele dá o alerta. Aí o que você tem que fazer? O que Neemias fez? Tomou atitude. Neemias não ficou parado. E veja que Neemias, ele não foi reclamar com os homens do que estava acontecendo com ele. Ele foi desabafar com Deus. Ele faz uma oração lá para Deus, mostrando como ele está chateado. Então ele foi com a chateação até Deus. O que você tem que fazer quando estiver chateado? Oração. Você tem que expor o seu coração para Cristo. Se você estiver com mágoa: Senhor, eu estou magoada, Jesus. Eu estou com raiva, Jesus. Eu estou chateada, eu estou decepcionada, olha o que aconteceu. Ah, mas ele não sabe. Mas é diferente quando você fala com Jesus. Aí você está dando o poder dele fazer alguma coisa em você. Dele trabalhar dentro de você, na sua alma. Melhorar o seu estado de espírito, melhorar o seu ânimo, melhorar a sua saúde emocional, mental, melhorar a sua visão da situação. Foi isso que Neemias fez. Ele respondeu com oração aos inimigos. Então, toda vez que você vê o inimigo tá me atacando, você vai para a oração. E Neemias respondeu com atitude. Bem que Madre Teresa dizia que as mãos que trabalham são mais sagradas do que os lábios que rezam. Mas cuidado, Madre Teresa não está desfazendo da oração de jeito nenhum. Ela só está mostrando que para a oração ser efetiva, eu tenho que sair dali fazendo. Eu tenho que sair dali trabalhando. Pessoa que reza o dia inteiro, mas ela não faz obras que comprovem eu sou uma pessoa de oração, o que adianta? É uma fé sem obras. Ou Dom Bosco. Não é? Dom Bosco, na canonização dele, falaram assim: ele trabalha demais. Quando é que esse homem reza? Esse homem não para. E aí o advogado de defesa de Dom Bosco disse: rezar. E quando é que ele reza? Eu te pergunto, quando é que Dom Bosco não reza? Um homem mergulhado em oração, que só era possível fazer aqueles trabalhos se ele fosse um homem antes de intimidade. Um homem que conhece o coração de Jesus e que entra no Sagrado Coração de Jesus e no Imaculado Coração de Maria. E a palavra oração é orar com ação. Orat et laborat. Ora e trabalha. Mas não trabalhe para o pecado, contribuindo com o pecado, sendo cúmplice do pecado. Ore e trabalhe para Cristo. Então, se Jesus te alertar do perigo, você tem que tomar atitude, você tem que tomar posição. Não adianta Jesus alertou e você vai ficar chorando ali. Ai, eles falaram mal de mim. Já pensou Neemias chorando no cantinho, encolhidinho? Ai, Senhor. Só isso, tudo bem, Jesus te levanta, Neemias, mas
faça alguma coisa, não fique aí de braços cruzados, senão o inimigo vai te pegar mesmo. Se Neemias não tivesse tomado nenhuma atitude, não tivesse mudado nada, veja, se você continua fazendo as mesmas coisas, você terá os mesmos resultados. Se você quer algo diferente, você tem que mudar para algo diferente. O que Neemias fez? Uma renúncia. Vocês vão renunciar um dos braços, vocês vão trabalhar com o direito e vocês vão segurar a arma com o esquerdo, ou ao contrário, não importa, renunciou, tem que fazer uma renúncia para vencer o Satanás, senão não dá. Aí o que Deus fez? Deus te ama, revela os planos secretos do inimigo para você. Os inimigos estavam tramando e Deus fez chegar até os ouvidos deles. Deus de alguma maneira mostrou, falou, pôs às claras o que estava no oculto, porque quando você anda com Jesus é isso que acontece, nada fica no oculto, nada fica tampado, nada fica velado, toda arma forjada contra ti será ineficaz, porque o nosso general é Cristo. Nós temos um general maior que qualquer outro. Você tem um comandante que nunca perde, um guerreiro que nunca perdeu luta nenhuma. Vai perder a sua? Claro que não. Então é preciso dar ouvidos aos alertas de Deus e fazer as renúncias necessárias para entrar na linha com Ele. E agora eu quero falar de alguns pecados rápidos dessa passagem, porque o que atrapalha eu vencer as minhas batalhas? O meu pecado. Então é hora de eu tirar o meu pecado. Em primeiro lugar, o pecado do orgulho. Você sabia que não foi todo Israel que foi com Neemias construir as muralhas? Teve aqueles do alto escalão que não quiseram, acharam que era um trabalho indigno, eles lá de cima, poderosos, pegarem e serem pedreiros. Esse orgulho, não quiseram se abaixar, não quiseram se rebaixar. Esse orgulho impede a muralha de ser construída, porque foi construída para os adoradores. Para esses que não se abaixam, não teve muralha. Eles continuaram na terra estrangeira, continuaram deslocados, continuaram fora do eixo que é o Senhor. O pecado... deixa eu ver aqui. De não aceitar Neemias como seu líder. Você sabia que Jesus levanta líderes espirituais sobre você? Tem pessoa que não quer se submeter a essa liderança, porque ela acha que ela que devia governar, ela que tinha que ser o líder, ela que tinha que dar as ordens. Não é assim. E o próprio líder, na vida dele, tem outros que são líderes deles também, na igreja. Então tem que tomar cuidado, porque se eles não ouvissem Neemias, eles não iam ser poupados da fúria do inimigo. A fúria do inimigo teria pego todo mundo. E pela palavra do líder que eles obedeceram, não pegou ninguém. Então a palavra dos meus pastores, meu coordenador, etc., a palavra de alguém que tem uma visão espiritual faz a diferença. O outro pecado, o desânimo. Você viu como eles desanimaram, botaram os obstáculos? O desânimo, não pense que é normal. Se bater desânimo em você, Jesus do céu, acode, porque o desânimo é perigoso, visto que ele não mata uma virtude, ou duas, ou três, ele mata você inteiro. Você fica sem vontade de levantar e trabalhar para Cristo. Você fica sem vontade de pegar no batente, lançar os alicerces, para Jesus continuar construindo a obra que ele começou. Só de vocês estarem aqui já tem uma obra começada na vida de vocês. E essa obra não pode ficar pela metade. Imagina uma casa pela metade, não vai dar para eu morar. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia dormir ali não. Porque na casa não tinha colchão. Não vai ser suficiente. Aí a falta de fé. Olha o que Neemias fala para eles. Como que Neemias começa? Lembrai-vos de que o Senhor é grande e temível. Lembrai-vos, lembre-se de tudo o que Jesus já fez por você. O que esse Deus já fez por você? Veja lá no seu passado como Jesus foi grande, como Jesus é Deus de milagre. Lembre-se, não se esqueça dos defeitos que você superou com Jesus, dos vícios que você superou, das vitórias sobre si mesmo, das vitórias sobre o demônio que você teve. Você já teve vitórias sobre o demônio. Jesus quer te dar ainda outras. E o medo, o pecado do medo.
aqui o medo como um pecado, visto que ele anula minha fé, visto que eu deixo de acreditar em Cristo para acreditar mais no que o meu medo está falando. Eles com medo, eles quase pararam, eles quase se deixaram desanimar. Começaram a falar que os braços estavam cansados, tem muito material, tem muito escombro. Então eles começaram a ver só o lado ruim. Eles começaram a ver o lado que não ia dar para ir para frente, que não ia dar certo. E quando a sua visão fica no negativo, quando a sua visão fica no tudo tá ruim, nada vai para frente, eu não consigo sair desse lugar. Ou então quando você teme, né? Você começa a ver que o inimigo é numeroso e você é pouquinho, você é só uma pessoa e o inimigo parece tão grande e tem 10 pessoas do inimigo lutando contra você em algum ambiente e tem 20 pessoas do inimigo se erguendo e tem aquela palavra afiada que é uma seta maligna que alguém disse, entrou em você e te derrubou porque ela era espiritual, essa palavra que a boca de alguém falou, que o diabo usou a boca de alguém. Ou então vem aquele abatimento, você ora por uma pessoa e o diabo fica com raiva que você está orando, vai lá te dá uma pinada assim na sua cabeça e você começa a doer, ai Senhor, tá doendo, e agora? E você começa a ficar abatido com aquela opressão maligna, e aí é hora de você não ter medo. Tem pessoas que têm medo do diabo, não é para ser assim. O diabo tem que ter medo de você. Você carrega o nome de Jesus. Que é isso? Quando você fala Jesus, faz um sinal da cruz. Ó, o capeta sai correndo, desastrado, morrendo de medo, com o rabo entre as pernas. Você chama Jesus, Maria, ele se vai, ele não consegue resistir. Então, por que a gente tá com medo? A gente sabe fazer uma Ave Maria, não sabe? Uma Ave Maria já derrota 1 milhão de demônios. Então, quem é que tá mais, digamos, quem é que vai dançar aqui? Nós ou o diabo? Nós ou o inferno? O inferno. O inferno tem que ficar debaixo dos teus pés. É aí que Jesus quer colocar o inferno. Você vai pisar nessa cobra, nessa serpente que se levanta numa tentação, num pecado que você precisa vencer, você não está conseguindo. Aquela falta de oração, você está em falta mesmo com Deus. Mas você vai conseguir vencer. Não desanime. Ei, quem é que me salva desse pecado, senão aquele que veio para salvar e buscar todo o que está perdido? Jesus. Então aqui você olha para Neemias, você vai ver agora Jesus em Neemias. Aquele que intercede pelo povo, aquele que ora pelo povo. Você não está orando sozinho. Jesus, quando você ora, ele se põe do seu lado e ele ora contigo. Quando você comunga em estado de graça, ele na comunhão, você começa a orar, a fazer pedidos para o Pai. É Jesus em você pedindo todas aquelas coisas através da sua boca. A sua boca dele viram a mesma coisa. Vocês falam a mesma oração, a tua oração vira oração de Jesus. O Pai olha para você, ele vê Jesus pedindo, ele vê Jesus clamando e o Pai não vai negar nada para Jesus. Então aqui Neemias intercedeu pelo povo, por isso que ele teve resposta de Deus. Neemias, ele saiu do conforto de um palácio para ir trabalhar no meio de ruínas. Jesus saiu do conforto do paraíso para trabalhar por você. Nós somos pecadores, então nós estamos em ruínas. O nosso pecado nos arruina, nosso pecado deixa nós só o bagaço da laranja. O seu pecado faz você ser aquela construção que demoliram. Ela era bonita e agora ela é um monte de entulho feio. O pecado faz isso contigo, mas Jesus é aquele que vem trabalhar nesse monte de entulho. É aquele que olha para você, você está todo quebrado, e ele diz, eu vou trabalhar com material quebrado, eu vou trabalhar com tijolo moído, eu vou pegar e vou fazer ele juntar e vai ficar firme de novo, eu vou trabalhar com vaso de barro trincado, só os cacos, eu vou juntar tudo isso, eu vou fazer nova todas as coisas. Assim, Jesus é aquele que ele não vai terminar de quebrar a cana rachada. Senhor, rachei. Deixei-me levar pelo mal. Fiz o mal para mim. Prejudiquei meu relacionamento contigo. Te ofendi, Jesus. Cuspi na sua cara com meu pecado. O Senhor está bravo comigo? Não estou, filho. Eu estou contente que você está me pedindo perdão. Estou vendo um convertido, diz Jesus, quando você volta.
E eu quero você nesse estado de convertido. Caiu? Levanta. A queda é feia? Eu sei. Que ela te sirva para você ficar mais humilde, porque se você caiu, a vaidade. Se você derrapou, estrupiou no chão, a orgulho. E você tem que ver aonde você confiou em si mesmo, porque essa confiança em si é perigosa. Não confie em você, confie em Cristo. Desconfie de si mesmo, esse é o caminho da humildade. Não fique nas ocasiões, fuja daquilo que você sabe que é sua fraqueza, conheça-te. Jesus vai fugir com você, Jesus vai te arrancar dali. E aí Neemias veio para reconstruir. E quem é Jesus que veio, se não para reconstruir você? O pecador. Aquele pecador que se afastou, que saiu do rebanho, que andou por caminhos que Cristo considera abomináveis. E Jesus te olhou ali e ele não veio te condenar pelo seu pecado. Ele veio te resgatar antes que seja tarde demais e não haja mais volta. É isso que Jesus está fazendo aqui, o resgate. Aqui Neemias agiu antes que não houvesse mais volta. Jesus é esse. Ele pega o inimigo está lá, diante do Pai, falando mal de você. Jesus fala bem. Mas veja, quando alguém te ofende, o que você faz? Você fala mal dessa pessoa? Porque o impulso é esse. É falar do que a pessoa me fez e achar ruim. E nós somos falhos, porque nós cometemos essa falta. Mas Jesus, ofendido, chagado, a sua ofensa não causou um arranhãozinho em Jesus. A sua ofensa causou mais de 4.000 chagas no corpo dele. Mais de 4.000 feridas. Se uma pessoa viesse aqui agora e te batesse tanto ao ponto de te causar 4.000 e poucas feridas, você ainda ia falar a favor dela para o rei? Ou você ia falar, prende esse desgraçado, safado, sem vergonha, olha o que ele fez comigo. Olha o que Jesus faz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles fazem. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, se você se arrepender. Arrependimento do pecado, de todos os pecados mortais de uma só vez. Ou então, o inimigo vai me pegar e vai estraçalhar. Imagina se esses caras aqui, o nome dos caras, Sanabalat, é feio de alma e feio de nome. E Tobias. Imagina se eles pusessem as mãos nas muralhas. O que eles iam fazer? Eles estavam com tanto ódio, que não ia sobrar pedra sobre pedra. Eles não iam descansar enquanto eles não levassem aquilo no zero de novo. Se o demônio pôr as mãos em você, olha o que ele vai fazer. Como é que ele põe as mãos em mim? Se eu não quiser me arrepender. Se eu não quiser falar, eu quero vida nova. Aí eu sou do diabo. Aí o diabo tem autoridade. Se eu não quiser sair daquele pecado que eu já estou sendo incomodada, o Senhor cutucando, incomodando, cada um ele incomoda aonde tem que renunciar. Se eu não quiser renunciar, ó o demônio doido para me devorar ali na floresta. É a ovelha que fala, não quero ficar no rebanho. Ela vai ser devorada mesmo. Então, para encerrar, aqueles que abaixam seu pescoço, se inclinam, né? Deus fala, povo de cerviz dura, cerviz essa parte da nuca, que não inclina para ele quando ele fala. Mas aquele que se inclinar, bater no peito, tem piedade de mim, Jesus, eu sou um pecador, esse será salvo. As muralhas serão erguidas, seja lá a muralha que foi destruída, ela vai se levantar. E o esplendor da segunda casa sobrepujará o esplendor da primeira. Amém? Amém. Vamos cantar uma música para encerrar?